No primeiro dia em que pisei naquela casa como nora, eu sabia que não seria fácil. O casarão da família Mendonça de Albuquerque era uma imponente construção de 2 andares antiga e localizada em um bairro nobre de São Paulo, mas que passava a sensação de uma fortaleza cheia de regras. Tudo na casa parecia impecável demais, silencioso demais e frio demais para ser chamado de lar. Meu nome é Laura, recém-casada com Ricardo há menos de uma semana. Ele é um homem educado, gentil e sempre carinhoso comigo. Mas havia uma coisa que eu só comecei a entender depois do casamento. Ele jamais contrariava a mãe. Sua mãe, Dona Helena, era uma mulher no final dos seus 50 anos, que ainda exalava a elegância de quem controla tudo com um único olhar. Desde que entrei na casa, ela me analisou da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando uma mercadoria recém-entregue. A nora desta casa precisa saber o seu lugar, ela disse, com a voz calma, enquanto uma empregada colocava uma bandeja com café e água sobre a mesa. Inclinei a cabeça em um gesto de respeito. Sim, senhora. Ela ergueu uma sobrancelha, minimamente, como se não esperasse minha submissão imediata. Então, pousou a xícara de café no pires com uma delicadeza estudada. Nesta casa, tudo tem horário. Café da manhã às 7h30, jantar às 19h. Quem se atrasa não tem o direito de escolher o que comer. E o mais importante, ela fez uma pausa, virando-se para me encarar diretamente. A nora só pode comer depois que todos da família terminarem a refeição. O silêncio na sala foi imediato. Pude sentir os olhares de todos sobre mim. Meu sogro, o doutor Afonso, que lia o jornal, não disse uma palavra. A irmã de Ricardo, Isabela, apenas levou o copo de água aos lábios, como se aquilo não fosse nada de extraordinário. Até mesmo Ricardo, meu marido, ficou imóvel, meu coração gelou. Fui criada em uma família simples. Meus pais me ensinaram a respeitar os mais velhos, mas nunca a me curvar a ponto de perder minha dignidade. Eu soube na hora que aquela regra não existia por disciplina, mas para demarcar meu status naquela casa, eu deveria protestar? Deveria perguntar ao meu marido, na frente de todos, porque ele nunca me contou sobre isso? Mas, em vez de fazer qualquer uma dessas coisas, eu sorri. Um sorriso amplo, com a expressão mais serena que consegui forjar. Como a senhora desejar, dona Helena? Sem problemas. O garfo na mão de Isabela parou no ar. Meu sogro ergueu os olhos do jornal para me olhar pela primeira vez. Até mesmo dona Helena pareceu hesitar por uma fração de segundo. Ela talvez esperasse que eu discutisse, chorasse ou, no mínimo, fizesse uma cara de insatisfação. Mas eu não o fiz, porque eu sabia muito bem que quem reage de forma precipitada no território alheio sempre perde antes mesmo de começar. Aquela noite foi o meu primeiro jantar como nora. Ajudei a empregada a levar os pratos para a mesa, arrumei os talheres, servi o arroz, a água, troquei os talheres de servir, fiz tudo em silêncio, sem que ninguém precisasse me pedir. Coloque a moqueca ali, disse Dona Helena. Sim, senhora, a farofa acabou. Prepare mais. Sim, senhora. A salada fica à direita, não à esquerda. Nesta casa sempre foi assim. Sim, senhora. Aceitei cada ordem com um sorriso. Quando todos se sentaram para comer, eu permaneci de pé ao lado da mesa, como uma funcionária em treinamento, repondo a água, retirando um prato, atendendo a pequenos pedidos, como se eu não tivesse o status de um membro da família, mas de uma nova empregada. Ricardo olhou para mim várias vezes, ele parecia querer dizer algo, mas no fim escolheu baixar a cabeça e continuar comendo. Foi ali que eu entendi com clareza. Meu inimigo talvez não fosse apenas a minha sogra, mas também o silêncio da pessoa que deveria me proteger. Cerca de 40 minutos depois, todos terminaram. O doutor Afonso se levantou primeiro, seguido por Isabela, e por último, Dona Helena. Ela se virou para me olhar, ainda de pé ao lado da mesa. Pode comer. As sobras estão na cozinha. A palavra sobras soou mais alto do que qualquer outra naquela noite. Fui até a cozinha e abri as tampas das travessas, uma por uma.
A moqueca tinha apenas o caldo ralo. A couve refogada só tinha os talos duros. O peixe frito só o rabo. O arroz no fundo da panela estava seco e queimado. Se fosse a Laura de antes, eu teria me sentido tão humilhada que choraria. Mas naquela noite eu apenas fiquei olhando para aquelas sobras em silêncio antes de colocar um pouco de arroz em um prato pequeno e me sentar para comer lentamente sozinha na cozinha. Eu não comi por submissão, comi porque estava memorizando tudo, o rosto de cada um, o som da palavra sobras, o silêncio do meu marido e o sentimento dentro de mim naquela noite. Memorizar com precisão, porque a verdadeira guerra não começa quando as pessoas gritam umas com as outras, mas sim quando uma das partes sorri no dia em que é humilhada. Naquela noite, Ricardo entrou no quarto mais tarde que o normal. Fechou a porta suavemente e veio até mim, que estava sentada em frente à penteadeira, secando o cabelo. Laura, sobre a minha mãe, não leve a mal. Ela é assim com todo mundo. Virei-me para encará-lo pelo espelho, inclusive com você. Ele ficou em silêncio. O que eu quero dizer é que minha mãe é uma pessoa rígida. Coloquei a toalha sobre a mesa. Ser rígida e ser humilhante não é a mesma coisa, Ricardo. Ele suspirou, baixo. Você pode ter um pouco de paciência, por favor? Talvez ela ainda não esteja acostumada com você. Eu sorri para ele de novo, o mesmo sorriso que usei em frente à sua mãe, mas desta vez era mais frio. Claro, Ricardo, eu terei paciência. Ricardo provavelmente pensou que a conversa tinha terminado. Ele foi tomar banho, sem saber que na minha cabeça algo estava apenas começando. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo, às 5h30. Tomei banho, me vesti de forma impecável, prendi o cabelo em um coque baixo e desci para a cozinha antes mesmo que a cozinheira chegasse. Hoje eu seria a nora perfeita, tão perfeita que ninguém estaria preparado. E até o final daquele dia, a regra que Dona Helena criou para me oprimir se voltaria contra ela, fazendo com que a casa inteira ficasse de queixo caído. Porque quando alguém escolhe me humilhar com uma refeição, não deveria se surpreender se eu revidasse usando a mesma mesa. Na primeira manhã, após aceitar a regra da minha sogra, eu não chorei, não fiz as malas para voltar para casa da minha mãe e não liguei para reclamar com ninguém. Pelo contrário, acordei mais cedo que todos e me preparei como se aquele fosse o dia da minha grande estreia. O céu ainda estava escuro quando desci para a cozinha e encontrei o casarão tão silencioso que era possível ouvir o tic-tac do relógio na parede. Abri a geladeira e analisei os ingredientes detalhadamente. Carne de primeira marinando, legumes lavados e organizados, frutos do mar separados em potes etiquetados. Isso mostrava que Dona Helena controlava até mesmo o sistema da cozinha. Inspecionei tudo em silêncio e comecei a preparar o café da manhã. Pão de queijo quentinho, mamão papaya, cortado em fatias perfeitas, suco de laranja espremido na hora e um café coado. Com um aroma que preenchia o ambiente, fiz tudo com dedicação e com uma habilidade que ninguém naquela casa sabia que eu possuía. Antes de me casar, eu ajudava minha mãe a cuidar de um pequeno restaurante que tínhamos no interior. Eu sabia muito bem que comida não é só para alimentar. É uma linguagem, é poder, é uma forma de declarar status, sem precisar dizer uma palavra. Às 6h20, Dona Helena desceu. Ela parou por um instante ao me ver arrumando a mesa do café. Quem mandou você fazer isso? Coloquei um talher sobre a mesa, delicadamente, antes de me virar e sorrir. Eu quis ajudar, Dona Helena. Vi que a senhora acorda cedo, então pensei em deixar tudo pronto. Ela passou os olhos pela mesa, pelo pão de queijo que ainda soltava fumaça, pelo suco fresco e depois me olhou de novo. Esta casa tem empregados. Mas eu também sou da casa. Quero ajudar a cuidar de todos. Essa resposta deixou sem ter o que criticar. Meu sogro desceu em seguida. Ele olhou para a mesa e deixou escapar. Quem fez o café hoje? O cheiro tá ótimo. Fui eu, sogro, respondi, fazendo um leve
aceno com a cabeça. Ele assentiu lentamente. Foi só isso. Mas para aquela casa, já era muita coisa. Ricardo desceu com uma cara de sono. Ao ver a mesa, ele sorriu, surpreso. Laura, você acordou para fazer tudo isso? Por que não me chamou? Eu respondi em voz baixa, mas clara. Não se preocupe, Ricardo. Coisas simples assim eu consigo fazer. Vi Dona Helena nos fuzilar com o olhar, como se estivesse insatisfeita com o fato de meu tom de voz não ser tão submisso quanto deveria. Todos tomaram café em silêncio, mas a atmosfera não era a mesma da noite anterior, porque hoje quem estava servindo não era uma nora inexperiente, mas uma mulher que a casa inteira começava a perceber que não era tão frágil quanto parecia. Durante o café, a irmã de Ricardo, Isabela, perguntou: Cunhada, você fez curso de culinária? Eu sorri. Não, nunca fiz. Só ajudava em casa com frequência. Ah, que talentosa, ela disse, mas seu olhar não era de admiração. Parecia mais um olhar de cautela. Dona Helena pousou a xícara. Ser boa na cozinha é útil. Pelo menos assim terá alguma serventia para esta casa. Ricardo parou de comer na mesma hora. Vi que ele ouviu com clareza, mas ainda assim ficou em silêncio. Eu também fiquei em silêncio, mas era um silêncio diferente. Depois do café, fui eu quem retirou a mesa, lavou a louça e guardou tudo no lugar. A empregada da casa me olhou com estranheza. A dona não costuma deixar ninguém mexer na cozinha dela, ela sussurrou. Mas hoje ela deixou, não é? Respondi sorrindo. A empregada não disse mais nada, mas vi em seus olhos que aquilo não era comum. Naquela tarde, Dona Helena me chamou para uma conversa na sala de estar. Ela estava sentada, com a postura ereta de sempre, as mãos pousadas nos braços da poltrona. Você não gostou da regra sobre a comida ontem à noite, não é? Eu não me importei, senhora. Estranho, ela estreitou os olhos. A maioria das mulheres não aceitaria. Mas eu aceitei. Por quê? Encarei-a com um olhar firme. Porque regras existem para que saibamos quem as cria e também para vermos quem consegue cumpri-las de verdade. Ela ficou em silêncio por um instante. Aquela frase, dita da forma mais educada possível, provavelmente deixou um rastro de dúvida. O que você está querendo insinuar? Seu tom de voz esfriou. Nada, senhora. Apenas pensei que se existem regras na casa, elas deveriam ser aplicadas a todos de forma justa. Ela riu, um riso seco, sem humor. Você está querendo me ensinar sobre justiça? Jamais inclinei a cabeça levemente, apenas falando como um membro da família. A expressão membro da família a fez silenciar novamente. Comecei a perceber que Dona Helena não estava com raiva porque eu era desobediente. Ela estava com raiva porque eu me recusava a ficar no lugar inferior que ela havia designado para mim. Durante a tarde, observei discretamente a rotina da casa. Meu sogro saía para trabalhar mais tarde. Ricardo saía às 8. Isabela ia encontrar as amigas em algum café. Dona Helena ficava em casa, controlando a empregada, o jardineiro, controlando tudo. Aquela casa era como um reino e ela era a rainha que não tolerava dividir o poder. Mas ela talvez tenha se esquecido de que a pessoa mais silenciosa da sala nem sempre é a que não tem poder. Naquela noite cozinhei de novo, mas desta vez me dediquei ainda mais. Preparei 6 pratos: bobó de camarão, torresmo de barriga, legumes na manteiga, feijoada, mesmo não sendo o dia tradicional. Peixe frito com molho de maracujá e, de sobremesa, um quindim caseiro. A empregada perguntou, em voz baixa, se eu não estava fazendo comida demais. Eu apenas respondi que queria que todos comessem bem. Às 19 em ponto, todos estavam sentados à mesa como sempre. Dona Helena olhou para a comida com uma expressão de surpresa. Mesmo que ela tentasse esconder, eu percebi que aquilo superou suas expectativas. Quem cozinhou? Meu sogro perguntou de novo a Laura. Ele assentiu. Ricardo, por sua vez, sorria com um orgulho evidente. Eu disse que a Laura cozinhava bem. Dona Helena provou uma colherada do bobó e pousou a colher. Tá bom. Um elogio de 2 palavras, mas que soou como se ela tivesse se forçado muito para dizê-las.
Eu permaneci de pé ao lado da mesa, como na noite anterior. Isabela se virou para mim. Cunhada, você não vai se sentar para comer com a gente? Antes que eu pudesse responder, Dona Helena interveio. A regra da casa continua a mesma. Eu sorri. Eu me lembro muito bem. Esperei, calmamente. Esperei que todos comessem, que todos elogiassem a comida, que cada travessa ficasse quase vazia. E esperei pelo momento certo. Porque esta noite eu ainda não faria nada. A melhor vingança não acontece no auge da raiva, mas quando o adversário começa a baixar a guarda. E na manhã seguinte, Dona Helena descobriria que a nora que aceitou suas regras com um sorriso submisso estava prestes a mudar todas as regras da casa com as próprias mãos. Na segunda manhã, na casa do meu marido, eu continuei acordando antes de todo mundo. Mas, diferente do dia anterior, não desci direto para a cozinha. Fui para o pequeno escritório ao lado da sala de estar. Na noite anterior, ouvi por acaso as empregadas conversando que naquela casa havia um livro-caixa com as despesas diárias e que Dona Helena conferia cada centavo pessoalmente. Eu não tenho o hábito de ser bisbilhoteira, mas para jogar no campo de alguém é preciso conhecer as regras melhor do que o próprio dono. Abrir o armário de arquivos da forma mais discreta que alguém que está abrindo armário alheio consegue. Encontrei pastas separadas por categorias: alimentação, funcionários, manutenção, despesas pessoais dos membros da família. Não demorei muito, apenas passei os olhos para ter uma visão geral e memorizei alguns números em silêncio. A casa parecia organizada, mas, na verdade, estava cheia de furos. O custo com a alimentação era anormalmente alto. Havia 3 empregadas, mas alguns itens de limpeza apareciam duplicados na mesma semana. Isabela solicitava reembolso para despesas pessoais quase toda semana. Ricardo era o único que quase não tinha nenhum pedido de reembolso. Fechei a pasta como estava. Um leve sorriso surgiu no canto da minha boca. Agora, eu começava a ver que o poder de Dona Helena não vinha apenas de sua voz alta ou de seu olhar intimidador, mas de controlar o dinheiro e fazer com que todos na casa dependessem dela a ponto de se acostumarem com isso. Depois disso, desci para a cozinha e preparei o café da manhã novamente. Hoje, fiz um cuscuz nordestino com ovos e um bolo de fubá caseiro, que eu mesma tinha assado de madrugada. Enquanto arrumava a mesa, meu sogro entrou e perguntou em voz baixa: acordar assim todos os dias não é cansativo? Virei-me e sorri. Não, sogro, eu gosto de cozinhar. Ele me olhou em silêncio, como se quisesse dizer algo mais, mas no fim apenas se sentou. Percebi que meu sogro não era um homem sem opinião. Ele apenas escolhia não falar em uma casa onde a esposa controlava tudo. Isso me fez ter ainda mais cuidado, porque às vezes a pessoa que fica em silêncio por muito tempo pode ser a que sabe de tudo. Durante o café da manhã, Dona Helena disse, sem olhar para mim: hoje à noite teremos convidados para o jantar. Um velho amigo meu e o filho dele. Esteja apresentável. Eu assenti. Sim, senhora. Quantas pessoas serão? 4, contando conosco. Entendido. Isabela interveio rapidamente. Mãe, a senhora vai deixar a cunhada se sentar à mesa? Dona Helena olhou de relance para mim. Se ela se comportar adequadamente, veremos. A frase soava como uma oportunidade, mas, na verdade, era uma declaração de que eu ainda estava em período de avaliação. Eu não respondi como de costume. Apenas aceitei e comecei a planejar mentalmente. Durante a manhã, chamei a cozinheira para discutir o cardápio para os convidados. Escolhi pratos da culinária mineira, que parecem sofisticados, mas são acolhedores. Um frango com quiabo, tutu de feijão, costelinha na cachaça, arroz branco soltinho e, para fechar, um doce de leite caseiro com queijo Minas. A cozinheira regalou os olhos. A senhora Laura vai fazer tudo isso sozinha? Sim. Apenas me ajude com os preparativos. Mas a dona Helena pode não gostar. Eu sorri. Se ela não gostar, a responsabilidade é minha. A cozinheira se calou na mesma hora. À tarde, Dona Helena entrou na cozinha e me viu finalizando o molho do frango. Ela hesitou por um momento, sentindo o aroma que enchia o ambiente.
Comida para convidados precisa ter boa apresentação, não só bom sabor. Eu respondi sem me virar. Por isso já separei as travessas para servir. Ela foi olhar e ficou em silêncio. Eu sabia que ela estava tentando encontrar um defeito, mas não achou. Antes de sair da cozinha, ela deixou uma última frase. Mesmo que você cozinhe bem, isso não significa que será uma boa nora. Desta vez eu me virei e olhei para ela. É verdade. Porque uma boa nora não é medida apenas pelo que ela faz na cozinha. Minha frase deixou o ar na sala mais frio, mas eu continuei sorrindo. E ela saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, os convidados chegaram pontualmente. Eram o Sr. Nogueira, um velho amigo de Dona Helena, e seu filho Arthur, um jovem bem vestido, articulado, o tipo de pessoa com quem aquela família certamente gostaria de estreitar laços. Eu fui recebê-los com um vestido simples de cor creme, o cabelo preso em um coque elegante. O Sr. Nogueira me olhou com surpresa. Esta é a nora de vocês, Helena, muito bonita. Antes que alguém pudesse dizer algo, juntei as mãos em um gesto de cumprimento, com um sorriso. Boa noite, senhores. Sejam bem-vindos. Dona Helena sorriu de leve, mas eu vi claramente que não era um sorriso de satisfação. O jantar começou. Todos elogiaram a comida, quase todos os pratos. O senhor Nogueira comentou várias vezes que parecia comida de restaurante famoso. Arthur até brincou. Se eu soubesse que vir aqui era garantia de comer assim, viria mais vezes. Meu sogro riu baixo. Ricardo me olhou com orgulho. E foi nesse momento que eu soube que era a hora de mover a primeira peça. Quando o senhor Nogueira perguntou, e a Laura não vai se sentar para comer conosco? Antes que eu pudesse responder, Dona Helena disse, com seu tom de voz polido. Nesta casa, a nora come depois que todos terminam. É uma tradição. A mesa inteira ficou em silêncio, como se alguém tivesse desligado o som. O senhor Nogueira ficou sem reação por um momento. Arthur parou com o garfo no ar. Ricardo ficou visivelmente desconfortável. Eu sorri, da forma mais educada possível. Não se preocupe, senhor. Eu já estou acostumada. A frase já estou acostumada, sendo que aquela era apenas a minha segunda noite oficial. Fez até mesmo meu sogro levantar a cabeça e me encarar. E naquele segundo eu soube que não precisava fazer ninguém odiar Dona Helena. Eu só precisava fazer com que todos a vissem exatamente como ela era. Depois que a frase é uma tradição saiu da boca de Dona Helena, a atmosfera na mesa mudou instantaneamente. Antes todos sorriam, riam e elogiavam a comida com entusiasmo. Agora o silêncio tomou conta do ambiente, como uma onda de água gelada derramada sobre aquele jantar elegante. O senhor Nogueira foi o primeiro a forçar um sorriso. Oh, ainda existem casas que mantêm tradições assim? O tom de voz dele parecia uma pergunta casual, mas seu olhar não tinha nada de divertido. Dona Helena ergueu o queixo levemente. Em nossa casa, prezamos pela hierarquia. Os mais novos precisam aprender. Eu continuei de pé ao lado da mesa, com uma expressão serena, as mãos entrelaçadas na frente, como alguém que não se abala. Mas, por dentro, eu estava mais calma do que todos, porque o que estava acontecendo era ainda melhor do que eu esperava. Ricardo pigarreou. Mãe, na verdade. Coma sua comida. Ricardo e Dona Helena o cortou, sem olhar para o filho. Os convidados estão aqui. Isso o fez calar a boca imediatamente. Eu vi o desconforto estampado em seu rosto, mas não senti pena. Pelo menos não naquela noite. Porque se hoje ele ainda não tinha coragem de falar em defesa da própria esposa na frente da mãe, ele merecia provar um pouco do silêncio que ele mesmo escolheu. Arthur, o filho do Sr. Nogueira, pousou os talheres e disse, sorrindo, bem, nesse caso, sinto-me até culpado. A comida tá deliciosa e a pessoa que a fez ainda não comeu. A fala dele fez meu sogro olhar para Dona Helena. Foi a primeira vez que vi nos olhos daquele homem mais velho que ele também estava começando a achar aquilo um exagero. Mas Dona Helena permaneceu impassível. As funções de cada um na casa são diferentes.
Eu sorri na mesma hora e disse, em voz baixa, é verdade. As funções são diferentes, mas a fome deve ser a mesma para todos. A mesa ficou em silêncio absoluto. Eu falei com um tom de voz suave, sem ironia, sem levantar a voz. Mas, justamente por ter falado daquela forma, a frase soou ainda mais cortante. Isabela me encarou na mesma hora, com uma expressão de quem queria me repreender, mas não se atreveu a dizer nada na frente dos convidados. O senhor Nogueira riu um riso sem graça. A jovem Laura tem um bom argumento. Dona Helena virou-se para me olhar lentamente. Aquele olhar estava cheio de advertências. Se fosse na noite anterior, eu talvez tivesse desviado os olhos. Mas esta noite, não mais. Encarei-a e devolvi o mesmo sorriso. Um sorriso educado, doce e que não recuava. Quando o jantar terminou, fui para a cozinha recolher os pratos, como de costume. Desta vez, a empregada veio me ajudar mais rápido que o normal. Ela sussurrou, quase inaudível. Hoje, a dona Helena perdeu a pose. Virei-me, sorri. Eu não fiz nada. A empregada comprimiu os lábios, como se quisesse rir, mas não ousasse. Era verdade. Eu não tinha feito nada. Apenas deixei que a verdade caminhasse pela sala com as próprias pernas. Enquanto eu lavava a louça, Ricardo entrou na cozinha. Ele olhou para os lados, certificando-se de que não havia ninguém, e se aproximou, tocando meu braço levemente. Laura, hoje você foi um pouco dura, não acha? Parei o que estava fazendo e lentamente afastei minha mão do seu toque. Onde eu fui dura? Na frente dos convidados. Virei-me para encará-lo. A pessoa que disse na frente dos convidados que eu tinha que esperar para comer fui eu. Ele ficou em silêncio. Eu ri, um riso baixo, incrédulo. Ricardo, eu não fiz nada de vergonhoso. A pessoa que torna essa situação vergonhosa é quem a pratica. Ele abaixou a cabeça, não tinha como argumentar. E isso me fez ter ainda mais certeza de que, no passado, ele não era alguém que não entendia. Era apenas alguém que não tinha coragem de escolher um lado. Eu não queria que você passasse por isso. Mas você deixou acontecer. Essa frase o deixou em silêncio de novo. Eu não gritei, não chorei, mas cada palavra que eu disse tinha peso suficiente para fazer Lô perceber finalmente que a inércia também é uma forma de agressão. Naquela noite, depois que os convidados foram embora, Dona Helena me chamou na sala de estar novamente. Ela estava sentada sozinha, a luz do abajur ao seu lado, projetando sombras mais escuras em seu rosto. Você fez isso de propósito para me deixar em uma posição ruim na frente dos meus amigos? Parei em sua frente, respeitosamente. Não foi minha intenção, senhora. Não pense que eu não percebi. Se a senhora se refere à minha resposta sobre a fome, eu apenas disse a verdade. Ela se levantou lentamente. Você é mais esperta do que eu pensava. Obrigada. Ela hesitou por um momento, provavelmente por não esperar que eu aceitasse o elogio com tanta naturalidade. Mas pessoas espertas que não sabem o seu lugar têm dificuldade de viver nesta casa. Eu sorri de novo. Eu sei qual é o meu lugar. Então é bom, ela disse, com a voz baixa e grave. Lembre-se que nesta casa sou eu quem decide onde cada um deve ficar. Encarei-a e respondi, lentamente. Talvez a posição de alguém na casa não seja decidida pela pessoa que fala mais alto. Foi a primeira vez que fui tão direta. O rosto de Dona Helena mudou na mesma hora. Mas antes que ela pudesse dizer algo, eu fiz uma reverência e me retirei. Eu sabia muito bem que, naquela noite, eu havia cruzado uma linha aos olhos dela. De uma nora silenciosa, eu me tornei uma nora que começava a ter voz. Mas eu não tinha medo, porque no momento em que ela começou a sentir que não conseguia mais me controlar, isso significava que o jogo estava virando. E eu ainda tinha cartas na manga. Cartas que ela nem imaginava que eu tinha visto desde o primeiro dia. O livro caixa de despesas da casa e o segredo que ele esconde. Na manhã seguinte, a atmosfera na casa estava visivelmente mais tensa. As pregadas andavam na ponta dos pés. Isabela não fez nenhuma piada,
como de costume. Ricardo estava estranhamente quieto. Quanto a Dona Helena, ela nem sequer olhou para mim quando passou. Mas aquele silêncio não me deixava desconfortável. Pelo contrário, era a confirmação de que o que eu fiz na noite anterior havia atingido. Desci para a cozinha como de costume e preparei o café da manhã como se nada tivesse acontecido. Pão na chapa, queijo Minas frescal, mamão e café passado na hora para o meu sogro. Eram esses pequenos detalhes que faziam as pessoas da casa começarem a se acostumar com a minha presença ali. E quando as pessoas se acostumam a receber algo, elas notam imediatamente quando aquilo desaparece. Durante o café da manhã, meu sogro elogiou o café, dizendo que estava mais saboroso. Isabela repetiu o pão na chapa 2 vezes. Até Dona Helena comeu em silêncio até o fim. Eu continuei de pé, como sempre, esperando, como sempre. Mas, diferente das 2 noites anteriores, ninguém mais ousava encarar aquilo como algo normal. Quando todos terminaram de comer e eu estava prestes a recolher os pratos, meu sogro disse de repente: Laura, pode sentar e comer conosco. O garfo na mão de Isabela parou. Ricardo levantou a cabeça na mesma hora. Dona Helena pousou a xícara na mesa com um baque seco. Afonso, ela disse, com a voz controlada, mas firme. Nossa casa tem regras. Meu sogro olhou para a esposa. Regras que não fazem sentido podem ser mudadas. Eu nunca imaginei que ele diria isso. Não, era apenas uma sugestão para que eu me sentasse. Era uma contestação direta a ela, na frente de todos. O rosto de Dona Helena esfriou na hora. Você nunca teve problemas com essa tradição, porque até hoje ninguém preparava todas as refeições, cuidava de tudo e ainda tinha que comer os restos, depois ele disse, com firmeza. Isabela interveio rapidamente. Pai, mas é só um detalhe. Um detalhe para quem já tá de barriga cheia, meu sogro a cortou. Eu permaneci imóvel, sem aceitar nem recusar apressadamente, porque eu sabia muito bem que em momentos como esse, a pessoa que leva vantagem é a que não se precipita. Dona Helena virou-se para mim. E você, quer se sentar ou não? A pergunta era uma armadilha. Se eu dissesse que queria, seria vista como uma nora rebelde. Se dissesse que não, estaria me submetendo novamente. Então eu sorri levemente e respondi: eu seguirei as regras, desde que elas se apliquem a todos de forma igual. A mesa ficou em silêncio novamente. O que você quer dizer com isso? Isabela perguntou na hora. Virei-me para ela, educadamente. Quero dizer que, se esta casa acredita que a pessoa que cuida da mesa deve comer por último, então todos que têm essa função deveriam fazer o mesmo, não apenas a nora. O rosto de Isabela se contraiu. Você está me provocando? Não, Isabela. Apenas sugerindo um princípio. Ricardo tentou intervir, mas eu continuei, com suavidade. Ou, se todos concordarmos que os membros da família devem comer juntos, então estou pronta para me sentar com todos. Isso não era uma discussão, era forçar uma escolha. Ou eles aceitavam a injustiça abertamente, ou me aceitavam como parte da casa. Dona Helena me encarou, furiosa. Eu vi claramente que ela estava avaliando se insistir naquilo a faria perder ainda mais a imagem, especialmente depois da noite anterior. Finalmente ela disse lentamente: tudo bem, esta noite jante conosco. Ricardo olhou para mim, aliviado. Meu sogro ficou em silêncio, mas sua expressão relaxou. Isabela estava visivelmente insatisfeita. Mas eu sabia que a história não terminava ali, porque pessoas como Dona Helena nunca recuam de graça. E eu estava certa. À tarde, passei em frente ao seu escritório por acaso e a ouvi falando ao telefone com alguém. Sim, tô começando a ver. Essa mulher não veio apenas para ser esposa do meu filho. Ela veio para dominar a casa. Ela fez uma pausa. Não se preocupe. Eu tenho um jeito de lidar com isso. Parei atrás da parede, meu coração batendo devagar. Não por medo, mas por certeza.
Finalmente sua máscara estava caindo. E quando a pessoa que sempre controlou o jogo começa a jogar com medo, ela começa a cometer erros. Naquela noite, me arrumei com mais esmero e desci para arrumar a mesa precisão. Às 19 em ponto, todos estavam sentados. Havia uma cadeira vazia ao lado de Ricardo, para mim. Dona Helena olhou para a cadeira e depois para mim. Sente-se. Eu sorri. Obrigada, Dona Helena. Sentei-me com calma, sem pressa, sem demonstrar a vitória. Porque eu sabia que sentar naquela cadeira não era a verdadeira vitória. A verdadeira vitória era fazer todos na casa verem que eu nunca quis o lugar de ninguém. Eu apenas não aceitava ficar no lugar inferior que os outros me impuseram. E no momento em que levei a primeira garfada à boca, eu soube que aquele não era o fim da batalha entre nora e sogra. Era o começo da verdadeira guerra. Porque no mesmo segundo, Dona Helena sorriu lentamente e disse, na frente de todos, que bom que hoje podemos jantar todos juntos, porque amanhã tem um anúncio importante a fazer. O tom de voz dela era tão suave que eu soube na mesma hora que o que viria a seguir seria muito pior do que a regra de comer por último. Naquela noite, depois de finalmente me sentar à mesa com todos pela primeira vez, a atmosfera não relaxou como deveria, pelo contrário, estava mais tensa do que nunca. A frase de Dona Helena pairava no ar. Amanhã tem um anúncio importante a fazer. Ela disse com um leve sorriso, como se fosse algo corriqueiro, mas por algum motivo eu senti, na hora que aquele tipo de sorriso não vinha de satisfação. Era o sorriso de alguém que já havia preparado algo e tinha certeza de que pegaria o outro lado de surpresa. Pousei os talheres devagar e levantei o rosto para encará-la. Que tipo de anúncio, Dona Helena? Ela levou uma garfada à boca, sem pressa, antes de limpar o canto dos lábios com um guardanapo de linho. Amanhã, de manhã, vocês saberão. Certas coisas, se ditas agora, podem tirar o sono de alguns. Isabela riu baixo, como se já soubesse de algo. Ricardo olhou para a mãe. Mãe, o que você quer dizer? Mas ela não respondeu. Meu sogro permaneceu em silêncio, como sempre, mas notei que ele pousou os talheres antes de terminar de comer, como se também não tivesse gostado do tom dela. Durante o resto do jantar, ninguém falou sobre mais nada. Tudo parecia oprimido por um silêncio pesado e gelado. Continuei comendo devagar. Não porque ainda estivesse com fome, mas porque precisava parecer o mais calma possível. Nesta casa, quem perdia a compostura primeiro era quem demonstrava preocupação. E eu não daria a Dona Helena o gostinho de ver nem um pingo de apreensão em mim. Naquela noite, assim que subimos para o quarto, Ricardo fechou a porta e se virou para mim. Laura, minha mãe não está estranha? Sentei-me na beirada da cama e tirei os brincos, um de cada vez. Você acha que ela já foi normal, Ricardo? Ele hesitou, antes de soltar um longo suspiro. Não foi isso que eu quis dizer. Só sinto que ela está preparando alguma coisa. De fato. Virei-me para olhá-lo. E você está com medo? Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a janela. Abriu uma fresta da cortina e olhou para o jardim escuro lá, embaixo. Tenho medo que ela torne as coisas ainda maiores. Eu sorri, sem humor. Elas já são grandes, só que todo mundo ainda finge que não são. Ele se virou para mim com uma expressão séria, que eu raramente via. Laura, me desculpe. Aquele pedido de desculpas não me deixou feliz, mas me deu a certeza de que ele estava começando a perceber que me deixou enfrentar tudo isso sozinha, por tempo demais. Desculpas pelo quê? Perguntei, com a voz neutra. Por tudo, ele respondeu. Pela regra da comida, por eu não ter falado nada, por eu ter esperado que você aguentasse tudo sem que eu fizesse nada para ajudar. Encarei-o por um longo tempo. Finalmente eu disse, diretamente, Ricardo, eu não preciso apenas de um pedido de desculpas. O que você precisa então? Eu preciso de um marido, respondi, com cada palavra clara. Não alguém que me ama quando estamos sozinhos, mas que fica em silêncio toda vez que sou oprimida na frente dos outros. Minhas palavras o atingiram em cheio. Ele ficou quieto, do jeito de quem sabe que não pode mais fugir da verdade. Eu vou tentar ele, disse, por fim.
Eu ri, um riso baixo, exausto. O seu, vou tentar, me fez comer. Sobras por 2 dias, Ricardo. Ele cerrou os lábios, mas não rebateu. Naquela noite, dormimos na mesma cama. Mas o silêncio entre nós era tão pesado que parecia haver uma parede invisível no meio. Eu não o odiava. Mas estava começando a entender que só o amor não é suficiente para dar a uma mulher seu lugar na casa do marido, especialmente se o homem com quem ela se casou ainda não ousou cortar o cordão umbilical emocional com a própria mãe. Na manhã seguinte acordei mais cedo, como sempre, mas hoje a casa parecia diferente desde antes da CT. As empregadas andavam mais apressadas. A sala de estar foi reorganizada. Os vasos de flores foram trocados. Até Isabela estava vestida de forma impecável desde cedo, sendo que normalmente descia muito mais tarde. Desci para a cozinha e vi 2 empregadas ajudando a preparar café, chá e biscoitos em uma bandeja de prata. Alguém vem nos visitar? Perguntei. Uma das empregadas olhou ao redor antes de responder em voz baixa. A dona Helena disse que ia chamar todos para uma conversa na sala de estar. Todos, incluindo o advogado da família. Parei o que estava fazendo. Advogado. Só essa palavra foi suficiente para eu saber que o anúncio de dona Helena não era sobre a cozinha, nem sobre etiqueta à mesa. Poderia ser algo relacionado ao poder dentro da casa. Assenti levemente como se nada tivesse acontecido. Obrigada. Então saí da cozinha devagar, mas minha mente começou a trabalhar mais rápido a cada segundo. Advogado pela manhã, uma reunião com todos, uma atmosfera de evento importante. Se eu tivesse que adivinhar, pensaria em poucas coisas: testamento, bens, ações, divisão de direitos sobre a casa ou algum tipo de documento feito especificamente para me pressionar. Parei em frente ao espelho no meu quarto por um momento, olhando para mim mesma em um vestido simples e claro, e respirei fundo. Se Dona Helena achava que me deixar sentar à mesa ontem foi um recuo, hoje ela provavelmente mostraria a todos que ainda era a detentora do poder supremo. E se fosse esse o caso, eu precisava estar pronta para reagir, não importava o que viesse. Por volta das 8h30, todos foram chamados à sala de estar. Meu sogro sentou-se no sofá cinza. Isabela sentou-se ao lado da mãe com uma expressão ansiosa. Ricardo entrou um pouco depois e sentou-se ao meu lado. Em outro canto, um homem de uns 60 anos, de terno escuro, segurava uma pasta marrom. Ele devia ser o advogado. Cumprimentei-o educadamente. Ele assentiu com um sorriso difícil de decifrar. Dona Helena estava sentada na cabeceira da sala, com a postura ereta. Sua expressão era tão calma que quase parecia serena, mas eu percebi que por baixo daquela calma havia algo como satisfação. Ela começou a falar lentamente. Chamei todos aqui hoje porque tenho um assunto importante sobre o futuro da nossa família. Ninguém a interrompeu. Eu estou envelhecendo e vejo que muitas coisas na casa estão começando a mudar. Ela continuou, olhando de relance para mim por uma fração de segundo. Por isso, acho que é hora de tudo ficar bem claro. Ricardo franziu a testa. Mãe, o que a senhora quer dizer? Dona Helena apontou para a pasta na mão do advogado, sobre os bens e os direitos sobre esta casa. Ouvi Isabela prender a respiração. Meu sogro ficou sério, mas seu olhar pesou. Ricardo olhou para a mãe, sem entender. A mãe quer reorganizar tudo, ela continuou. Para evitar que pessoas de fora venham a ter influência sobre o patrimônio da família. A expressão pessoas de fora não foi dita com nome, mas todos na sala sabiam a quem ela se referia. Eu continuei sentada, imóvel, com a postura ereta e as mãos sobre o colo, serenamente. O advogado abriu a pasta e tirou um conjunto de documentos. Dona Helena disse, com clareza: a partir de hoje, esta casa e todos os bens que estão em meu nome terão uma nova condição. Qualquer pessoa que se torne cônjuge de um dos meus filhos não terá direito a reivindicar absolutamente nada, nem direta nem indiretamente, em caso de divórcio ou problemas futuros. A sala ficou em silêncio absoluto. Ricardo se levantou na mesma hora. Mãe, que palhaçada é essa?
Isabela olhou para a mãe chocada e ao mesmo tempo curiosa. Meu sogro começou a demonstrar uma clara insatisfação, mas Dona Helena permaneceu imóvel, como se tivesse preparado aquele discurso há muito tempo. É apenas uma precaução razoável, ela respondeu. Esta casa foi construída com o suor da nossa família, não de quem acabou de chegar. Ricardo virou-se para mim, seu rosto parecendo de alguém que levou um tapa. Laura, eu não sabia de nada disso. Olhei para ele por um instante antes de me virar para a mãe dele. E, então, perguntei, com o tom de voz mais educado possível. Dona Helena, se eu entendi bem, a senhora chamou todos aqui para anunciar que eu sou uma ameaça a esta casa, é isso? A pergunta foi tão direta que até o advogado parou de manusear os papéis. Dona Helena sorriu de leve. Se você não tem segundas intenções, não precisa se sentir ameaçada. Eu assenti lentamente. Entendido. Todos provavelmente pensaram que eu ficaria em silêncio, ou me sentiria humilhada, ou pelo menos ficaria pálida. Mas em vez disso, eu sorri. Não um sorriso forçado, mas o sorriso de quem finalmente viu todas as cartas que o adversário segurava. Porque no momento em que Dona Helena escolheu usar um documento para me atacar, o jogo deixou de ser sobre emoções domésticas. Tornou-se um jogo de evidências, lógica e verdade. E por uma grande coincidência, essas eram exatamente as coisas para as quais eu já estava preparada. Entrelacei as mãos no colo e disse, com calma, na frente de todos. Nesse caso, antes de falarmos sobre os direitos de pessoas de fora, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as contas da casa. Assim que a expressão contas da casa saiu da minha boca, o rosto de Dona Helena mudou pela primeira vez. E foi aí, nesse exato segundo, que eu soube que no próximo ato ninguém mais controlaria o jogo com tanta facilidade. Assim que eu pronunciei as palavras contas da casa, a atmosfera na sala de estar mudou de tensão para um silêncio que praticamente sufocava a respiração de todos. Vi claramente que a expressão de Dona Helena mudou por uma fração de segundo. Foi tão rápido que uma pessoa comum talvez não notasse, mas para alguém que vinha observando cada movimento dela nos últimos dias, eu soube na hora que aquilo não era uma surpresa comum. Era a reação de alguém que acabou de perceber que o adversário pode ter visto algo que não deveria. O advogado, sentado no canto da sala, parou com a mão suspensa sobre os documentos. Meu sogro franziu a testa. Ricardo virou-se para me olhar imediatamente. Isabela, por sua vez, parecia confusa, como se ainda não entendesse sobre o que eu estava falando. Dona Helena foi a primeira a recuperar a compostura. Ela riu baixo e recostou-se no sofá, como alguém que tenta parecer superior à situação. Que contas? Ela perguntou com a voz neutra. Estamos falando sobre direitos de propriedade, não sobre o trabalho da cozinha. Eu sorri levemente. É justamente por estarmos falando de patrimônio que eu acho que tudo nesta casa deveria ser transparente. Isabela interveio na mesma hora. Cunhada, o que você quer dizer com isso? Está insinuando que a mamãe não é transparente? Virei-me para ela educadamente. Eu ainda não disse isso, Isabela. Apenas tenho algumas dúvidas e gostaria de esclarecê-las. Dona Helena bateu com a mão na mesinha de vidro ao seu lado. O som não foi alto, mas foi claro o suficiente para que todos soubessem que ela estava começando a se irritar. Você não tem o direito de questionar o dinheiro desta casa. É verdade, respondi na hora, sem levantar voz. Se eu fosse uma pessoa de fora, como a senhora disse, eu não teria esse direito. Fiz uma pequena pausa e continuei, lentamente. Mas se hoje a senhora me chamou aqui para ouvir sobre documentos na frente de todos, para reforçar que eu não tenho direito a nada nesta casa. Então eu deveria ter, no mínimo, o direito de proteger minha própria dignidade. Perguntando o que precisa ser perguntado. A sala ficou em silêncio novamente. Meu sogro começou a se sentar mais ereto. Seu olhar se voltou para mim pela primeira vez, de forma verdadeiramente séria. Ricardo parecia tenso e preocupado, mas desta vez ele não me interrompeu. E,
Isso me fez saber que ele também queria saber. Dona Helena estreitou os olhos. Pergunte o que você quer então. O tom dela soava como uma permissão, mas na verdade era um desafio. Então não hesitei mais. Eu vi a pasta de despesas da casa esta manhã, disse, com naturalidade. Não foi minha intenção bisbilhotar, mas a pasta estava no escritório e acabei vendo. E me lembro de que alguns lançamentos eram muito estranhos. Você bisbilhota as pastas dos outros e ainda tem a coragem de admitir isso? Isabela disse, com a voz esganiçada. Se não houvesse nada de errado naquela pasta, o preocupante não seria o fato de alguém ter visto. Não é mesmo? Respondi, com um sorriso suave. Isabela me fuzilou com os olhos, mas, antes que pudesse dizer algo, meu sogro falou, com a voz grave. Estranhos? Como? Todos os olhares se voltaram para ele. Eu me virei para responder respeitosamente. Muitas despesas da casa estão acima do normal, sogro, especialmente os gastos com alimentos frescos e alguns itens de uso doméstico que aparecem duplicados na mesma semana, mesmo com poucas pessoas na casa. Dona Helena riu. Agora você resolveu bancar a contadora? Não, senhora, apenas ajudei minha mãe com as contas do nosso restaurante por muito tempo, então consigo diferenciar números que fazem sentido de números que levantam suspeitas. O advogado, que até então estava quieto, começou a olhar para Dona Helena com cautela. Mesmo sem falar, sua expressão deixava claro que ele estava desconfortável com o rumo que a conversa estava tomando, saindo completamente do roteiro preparado. Ricardo se virou para a mãe. Mãe, existe algum problema com as contas? Não. Existe, Dona Helena respondeu, rápido demais. Percebendo, ela suavizou o tom. São apenas despesas de casa. Uma casa deste tamanho não pode ter tudo na ponta do lápis como uma mercearia de bairro. Eu assenti. É verdade. Uma casa grande tem muitas despesas, mas quanto maiores as despesas, mais clara deveria ser a fiscalização. Meu sogro falou novamente. Você se lembra de algum item específico? Olhei para ele e respondi, lentamente. O gasto com frutos do mar na semana passada foi de R$ 3.800, sendo que não tivemos convidados. E 2 dias antes disso, já havia um lançamento de quase R$ 2.000 para frutos do mar também. Isabela empalideceu um pouco, Dona Helena olhou para a filha tão rápido que todos na sala devem ter percebido. Eu não parei. E também há alguns gastos pessoais que foram lançados como despesas gerais, como cosméticos, bolsas, além de retiradas em dinheiro para necessidades urgentes, quase toda semana, mas sem nenhum recibo anexado. Isabela se levantou de um salto. Você está falando de mim? Levantei o rosto para encará-la. Por que o nervosismo, Isabela? Eu nem sequer mencionei seu nome. A resposta a fez corar na mesma hora. Ela abriu a boca para discutir, mas a voz do meu sogro soou mais alto. Helena, isso é verdade? O tom de voz dele não era alto, mas era tão firme que a sala inteira ficou em silêncio. Não era a voz de um marido que teme a esposa, mas a voz do verdadeiro dono da casa, que estava começando a perguntar sobre o próprio dinheiro. Dona Helena comprimiu os lábios. São ninharias, Afonso. Por que essa inquisição agora, na frente de uma estranha? A palavra estranha saiu de novo, mas desta vez não me feriu como antes, porque eu já via que quem estava começando a perder a confiança não era eu. Então não haverá problema se trouxermos a pasta aqui para dar uma olhada, meu sogro continuou. Dona Helena se virou bruscamente para ele. Você não confia em mim? Eu só quero ver. A frase curta pareceu sugar todo o ar da sala. O advogado se mexeu, desconfortável. Ele provavelmente veio para testemunhar um anúncio sobre bens, mas agora a situação havia se transformado em uma auditoria das contas da casa na sua frente. Ricardo olhou para mim, seu rosto cheio de perguntas. Eu sabia que ele estava começando a ligar os pontos, a perceber que eu não estava falando sem base. Eu tinha informações. E a verdade era que eu ainda nem tinha dito tudo. Eu me
lembrava de ter visto na pasta que, além das despesas infladas, havia transferências para a conta pessoal de Isabela, com a anotação despesa urgente e necessária várias vezes seguidas. Cada valor não era tão alto, mas, somados, eram suficiente para fazer qualquer um naquela casa ficar de boca aberta. Mas eu ainda não jogaria essa carta. Em um jogo como este, é preciso saber quando parar. O adversário está começando a perder o equilíbrio. Se eu pressionar demais, tudo pode virar uma simples briga, em vez de uma revelação. Dona Helena se levantou lentamente. Chega, ela disse, com a voz gélida. Chamei todos aqui para falar sobre um documento, não para ser interrogada pela nora que chegou há poucos dias. Eu continuei sentada, calma. Eu não estou interrogando, senhora, apenas questionando, porque há pouco a senhora me transformou em uma suspeita na frente de todos, insinuando que eu vim atrás do patrimônio desta casa. Fiz uma pausa e continuei, com clareza. Nesse caso, as pessoas da casa também deveriam ser capazes de responder se o patrimônio desta casa está sendo cuidado da forma correta. Ricardo prendeu a respiração. Ele se virou para a mãe e fez a pergunta que deixou a sala inteira paralisada. Mãe, durante todo esse tempo, houve algo sobre o dinheiro da casa que eu não sei? Desta vez, até eu fiquei surpresa. Foi a primeira vez que Ricardo questionou a própria mãe de forma tão direta. Sem rodeios, sem recuar, sem deixar passar. Dona Helena pareceu levar um tapa. Ela olhou para o filho com um olhar incrédulo. Ricardo, de quem você está ouvindo as coisas? Estou ouvindo que a senhora ainda não respondeu. Meu sogro recostou-se e reforçou. Traga pasta. 3 palavras curtas, mas pesadas, o suficiente para fazer Isabela ficar visivelmente nervosa. Ela interveio rapidamente. Pai, por que essa obsessão com as despesas da casa? É o dinheiro da nossa família. Justamente por ser o dinheiro da família, precisamos saber para onde ele vai responder o pai. Vi a mão de Dona Helena se fechar com força, a veia em seu pulso saltando, mas ela ainda tentava manter a compostura. Tudo bem, disse, por fim. Se todos querem tanto ver, eu mostrarei. Ela ordenou que uma empregada fosse buscar as pastas de despesas. A empregada saiu rapidamente e, durante aquele breve momento, ninguém na sala disse mais nada. Eu ouvia apenas o tic-tac do relógio, o som baixo do ar-condicionado e, provavelmente, os corações de todos batendo em ritmos diferentes. Para mim não era medo, mas a calma de quem sabe que está no caminho certo. Logo, a empregada voltou com 3 pastas grossas, colocando-as sobre a mesa. Dona Helena olhou para as pastas como se elas não devessem estar ali. Meu sogro, por sua vez, estendeu a mão e abriu a primeira. Ele deslizou o dedo pelas linhas em silêncio. Sua expressão ficava mais séria a cada segundo. Isabela não conseguia ficar parada. Ricardo se inclinou para olhar também. Até o advogado acabou olhando, sem querer. E, finalmente, meu sogro parou o dedo numa linha específica, antes de levantar a cabeça lentamente. Helena. O tom de voz dele era muito calmo. Tão calmo que soava mais assustador do que um grito. O que é esta transferência de emergência de R$ 25.000 para a conta da Isabela? Assim que a pergunta foi feita, Isabela ficou pálida como cera, e Dona Helena não respondeu de imediato. Naquele instante, eu soube que o que estava escondido naquela pasta não era apenas um gasto fútil. Estava prestes a levar a história a um segredo muito maior do que eu imaginava. Assim que meu sogro perguntou o que é esta transferência de emergência de R$ 25.000 para a conta da Isabela, a atmosfera na sala de estar mudou em um piscar de olhos. Se antes era apenas tensão, agora se tornara uma verdade que começava a tomar forma. Olhei para Isabela imediatamente. Há pouco ela estava sentada de queixo erguido, tentando parecer alguém que não teme nada. Mas assim que o valor foi lido em voz alta, seu rosto ficou visivelmente pálido. As mãos que estavam pousadas no colo começaram a se fechar com força.
Os lábios se comprimiram a ponto de tremerem levemente. Quanto a Dona Helena, embora ainda tentasse manter a compostura, eu vi claramente que seu olhar endureceu. Não era o olhar de quem vai explicar um pequeno detalhe, mas de quem está calculando rapidamente que tipo de mentira contar para sair daquela situação. Ricardo se virou para a irmã e depois para a mãe. 25 mil reais? Isabela, o que você fez com esse dinheiro? Isabela respondeu rápido demais. Foi só uma emergência. Que emergência? Meu sogro perguntou. Na mesma hora. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Eu continuei sentada, imóvel, sem interferir, porque neste momento eu não precisava mais forçar nada. As pessoas da casa estavam começando a se pressionar mutuamente. Dona Helena respirou fundo e respondeu pela filha. A Isabela estava com um pequeno problema, pessoal, e eu a ajudei. Meu sogro levantou os olhos da pasta. Que problema precisa de 25 mil reais? E por que ninguém me contou? Porque não era necessário, ela respondeu com a voz fria. Certas coisas são assuntos de mulher. Você não precisa saber de tudo. Essa resposta fez meu sogro pousar a pasta lentamente. Vi seu maxilar se contrair. Helena, não me responda dessa forma. A sala inteira ficou em silêncio novamente. Comecei a entender que por muitos anos as pessoas nesta casa deviam estar acostumadas com Dona Helena, falando por todos, falando no lugar deles e encerrando assuntos com sua autoridade. Mas hoje era diferente, porque o que ela havia escondido estava sendo exposto no meio da sala, peça por peça. Ricardo se levantou. Isabela, fale a verdade. Isabela balançou a cabeça com força. Eu não quero falar. Mas agora não é mais um assunto pequeno, ele retrucou. A mãe traz um advogado para falar de patrimônio, para proteger a casa de pessoas de fora. Mas quando perguntamos sobre o dinheiro de dentro da casa, ninguém diz a verdade? A expressão pessoas de fora saindo da boca de Ricardo me surpreendeu um pouco, porque deixava claro que ele também estava começando a sentir a injustiça que estava acontecendo. Dona Helena se virou bruscamente para o filho. Ricardo, você vai falar assim com sua mãe por causa dessa mulher? Eu nem sequer me movi. Mas Ricardo respondeu, a mãe com mais clareza do que nunca. Eu tô falando porque tô vendo que nada nesta casa é transparente, mãe. Vi a mão de Dona Helena tremer levemente, talvez de raiva, ou talvez por ser a primeira vez que o filho que ela sempre controlou começava a se posicionar do outro lado. Isabela de repente se levantou também, os olhos marejados como se as lágrimas estivessem prontas. Já chega, não é? Ela gritou. O que vocês querem? É só dinheiro que a mamãe me deu. Meu sogro perguntou na mesma hora. Para fazer o quê? Isabela virou o rosto. Eu não posso dizer. Ou, para ser mais exata, eu falei em voz baixa, pela primeira vez depois de um longo silêncio. Não é algo que ficaria bem se fosse dito em voz alta, não é? Assim que eu terminei, Isabela se virou para me encarar com um olhar de puro ódio. Você não se mete. Não sabe de nada? Eu sorri levemente. Eu não sei de nada. Só tô supondo. Supondo o quê? Olhei para a pasta sobre a mesa e respondi lentamente. Supondo que essa quantia não foi paga de uma só vez, porque antes disso houve várias transferências menores para sua conta, como se estivessem tentando evitar que parecesse um valor muito grande. Desta vez até Isabela ficou chocada. Ricardo olhou para a pasta e começou a folhear as páginas rapidamente. Meu sogro pegou a pasta de volta e, alguns segundos depois, sua expressão mudou. É verdade. Há vários lançamentos menores antes deste. Dona Helena gritou: Chega! Não vou permitir que minha nora interrogue as pessoas desta casa como se fôssemos criminosos. Virei-me para ela calmamente. Se eu posso ser chamada aqui para ouvir um documento que reforça que não tenho direitos nesta casa, mesmo não sendo uma criminosa, então eu deveria, no mínimo, ter o direito de saber se a pessoa que me acusa de interesse no patrimônio está escondendo alguma coisa. A frase silenciou a sala novamente. Meu sogro olhou para a esposa sem desviar o olhar. Helena, diga a verdade.
Ela não respondeu. Isabela começou a soluçar e, finalmente, disse: Eu tenho uma dívida. Ricardo parou. Dívida de quê? Ela abaixou a cabeça, a voz tremendo. Cartão de crédito e dinheiro que peguei emprestado de amigas. Meu sogro perguntou na mesma hora. Emprestado? Pra quê? Nenhuma resposta, até que Dona Helena interveio, como se quisesse retomar o controle. A menina gastou um pouco a mais, é normal. Mas, desta vez, meu sogro não deixou passar. 25 mil não é um pouco a mais. Ricardo abriu a pasta novamente, analisando as linhas. É mais do que 25 mil, pai. Se somarmos todos os lançamentos menores, dá quase 40 mil. A expressão quase 40 mil fez Isabela desabar na cadeira como se suas pernas tivessem perdido a força. E naquele instante comecei a juntar as peças e a perceber que a história não era apenas sobre uma filha gastando demais. Poderia ser algo muito maior. Meu sogro disse, com a voz baixa. Isabela, olhe para mim e responda. É dívida. De jogo? A pergunta congelou a sala. Isabela levantou o rosto na mesma hora. Não, pai. Mas sua negação não aliviou ninguém. Pelo contrário, parecia ainda mais a reação de alguém com medo de que a verdade fosse dita. Eu continuei sentada, imóvel, mas meu coração começou a bater mais devagar e instintivamente. Dívida de cartão, transferências pequenas, o segredo da mãe, o valor aumentando rapidamente. Seja qual for a resposta, não era algo pequeno. Ricardo perguntou à irmã com a voz firme. Então o que é? Isabela começou a chorar de verdade. Eu só investi. Investiu em quê? O pai perguntou. Ela ficou em silêncio novamente. Dona Helena tentou responder por ela nesses negócios online que os jovens fazem hoje em dia. Por que essa inquisição toda? Virei-me para ela. Desta vez eu tinha certeza de que ela sabia mais do que estava dizendo. Que tipo de negócio online exige transferências repetidas sem nenhum retorno no livro caixa? Perguntei com calma. Dona Helena hesitou. Ricardo olhou para a mãe. Mãe, a senhora sabe para onde foi o dinheiro da Isabela? Meu sogro reforçou na mesma hora. E você escondeu de mim. Dona Helena se levantou. Eu fiz isso pela minha filha. Não queria que a história ficasse maior. Mas ela já ficou maior. Meu sogro disse, levantando a voz pela primeira vez. Você pegou quase 40 mil reais do dinheiro da casa para cobrir as dívidas da nossa filha sem me dizer nada e hoje ainda tem a coragem de chamar nossa nora para ouvir sobre proteção de patrimônio? A frase foi tão dura que até o advogado desviou o olhar. Isabela soluçou, mais alto. Mamãe. Mas Dona Helena não consolou a filha. Ela se virou para mim e seu olhar estava cheio de uma raiva que ela não escondia mais. Está satisfeita? Ela perguntou. Era isso que você queria? Destruir a minha família? Olhei para ela firmemente. Uma família não é destruída por quem diz a verdade. Ela é destruída por quem esconde a verdade até que ela exploda. O rosto de Dona Helena ficou duro. Isabela chorava. Meu sogro ficou em silêncio, mas seu olhar era gelado. Ricardo estava no meio da sala, como alguém que acaba de ver a própria casa por um novo ângulo pela primeira vez. E, naquele momento, notei algo. A mão de Isabela segurava o celular com força. A tela estava apagada, mas notificações de mensagens apareciam repetidamente. O nome do remetente, que surgiu por uma fração de segundo, me fez lembrar André. Não sei porquê, mas aquele nome curto fez tudo na minha cabeça. Conectar a grande quantia, o segredo, as transferências em parcelas e a atitude de Isabela, que não parecia apenas de alguém que fez compras excessivas. Encarei o celular dela e disse, lentamente, ou na verdade esse dinheiro não desapareceu em um investimento, mas com aquele homem, não é? Isabela parou de se mover. As lágrimas que corriam pararam, como se tivessem sido cortadas. Ricardo se virou para me olhar. Meu sogro franziu a testa. E Dona Helena, ela ficou pálida pela primeira vez. Isso foi o suficiente para eu saber que meu palpite estava certo.
E o segredo dos quase 40 mil reais não terminava em uma dívida, mas estava ligado a um homem que poderia estar sugando o dinheiro da filha desta casa, enquanto a mãe tentava encobrir tudo a qualquer custo. Assim que eu disse as palavras, ou na verdade, esse dinheiro não desapareceu em um investimento, mas com aquele homem, não é? A sala mergulhou em um silêncio ainda mais pesado. Ninguém se moveu, ninguém falou. Apenas o som do choro de Isabela, que parou abruptamente, como se sua respiração tivesse sido cortada, junto com o nome que eu ainda não havia dito em voz alta, mas a expressão dela dizia tudo. A mão que segurava o celular a pouco tremia, visivelmente. Os olhos se arregalaram, os lábios tremiam, como se quisessem negar, mas não tivessem força nem para se abrir. Ricardo foi o primeiro a se virar para a irmã. Que homem, Isabela? Ela balançou a cabeça rapidamente. Nenhum. Não tem homem nenhum. Eu não intervi, porque a essa altura eu não precisava mais pressionar. Em um jogo como esse, o silêncio após uma pergunta crucial muitas vezes funciona melhor do que qualquer interrogatório. Meu sogro olhou para a filha com firmeza. Isabela, responda com a verdade. Eu já disse que não tem ninguém, então me dê o celular, meu sogro disse, cortando-a. A frase fez Isabela abraçar o celular contra o peito quase que instantaneamente. Essa reação rápida foi mais reveladora do que qualquer mentira. Dona Helena se levantou depressa. Já chega. Vai revistar o celular da sua filha como se ela fosse uma criminosa. Meu sogro se virou para a esposa. E você, que escondeu de mim uma dívida de quase 40 mil reais, acha que eu deveria agir como se nada tivesse acontecido? Dona Helena comprimiu os lábios. Desta vez, ela não respondeu de imediato. Percebi claramente que ela estava avaliando que tipo de proteção dar à filha. Continuar mentindo ou sacrificar uma parte para evitar que a situação saísse completamente de controle. Ricardo se aproximou de Isabela. Bela, eu estou te perguntando sério. Todo esse dinheiro tem a ver com um cara chamado André. Assim que o nome André saiu da boca do próprio irmão, Isabela ficou visivelmente pálida. Ela levantou o rosto lentamente para Ricardo, como alguém que acaba de perceber que não dá mais para esconder. Como você sabe o nome dele? A resposta saiu tão baixa que quase foi um sussurro, mas foi o suficiente. O suficiente para que todos na sala soubessem que a verdade havia sido exposta. Meu sogro fechou os olhos lentamente, como alguém tentando controlar a raiva. Ricardo se virou para mim. E em seu olhar eu vi choque, culpa e a pergunta de, como eu sabia, quanto a Dona Helena, ela nem sequer tentou negar mais. E isso era o mais assustador. Quem é André? Meu sogro perguntou, com a voz grave. Isabela baixou a cabeça, as lágrimas voltando a escorrer. Ele é a pessoa com quem eu estou saindo. Saindo? Ricardo repetiu. Mãe, a senhora sabia disso? Ninguém respondeu no início, até que finalmente Dona Helena disse, a contragosto. Eu sabia. A sala inteira pareceu congelar novamente. Meu sogro levantou a cabeça lentamente. Você sabia que nossa filha estava saindo com esse homem? O dinheiro da casa estava desaparecendo e você não me contou? Porque eu achava que podia controlar a situação. Ela respondeu, na mesma hora. E eu não queria que você fizesse um escândalo como está fazendo agora. Controlar a situação. Meu sogro riu um riso sem humor. Isso é o que você chama de controlar a situação, Helena. Isabela começou a soluçar. Mamãe, Dona Helena se virou e segurou a mão da filha. A cena parecia o amor de uma mãe protegendo sua cria, mas eu vi outra coisa. Ela não estava apenas protegendo a filha, estava protegendo o próprio segredo. Então eu disse, lentamente. A senhora não escondeu isso apenas por pena da Isabela, não é? Todos os olhares se voltaram para mim novamente. O que você quer dizer com isso? Dona Helena perguntou, com a voz fria. Entrelacei as mãos no colo. Se eu não estiver errada, a senhora não apenas sabia que a Isabela estava saindo com esse homem, mas provavelmente já tentou afastá-lo dela.
só que não conseguiu. Isabela levantou o rosto na mesma hora. Como você sabe disso? Eu não respondi a ela. Em vez disso, olhei para meu sogro, porque se fosse apenas um namorado comum, mesmo que a filha gastasse dinheiro com ele, a maioria das mães apenas daria um sermão. Não precisaria cobrir a dívida em segredo várias vezes e muito menos esconder de todos na casa. Fiz uma pausa, a menos que esse homem tivesse algum tipo de problema que, se o senhor soubesse, jamais aceitaria. Ricardo franziu a testa. Que tipo de problema? Isabela balançou a cabeça com força. Não é o que vocês estão pensando. O André não é uma pessoa ruim. Meu sogro perguntou na mesma hora. Então o que ele faz? Dá vida? Isabela ficou em silêncio. A família dele é quem? Meu sogro continuou. Ela ainda em silêncio. Quantos anos ele tem? Ricardo perguntou. Isabela mordeu o lábio antes de dizer, por fim. Ele é 12 anos mais velho que eu. Ricardo se virou bruscamente. 12 anos? Meu sogro ficou terrivelmente sério. E o que ele faz da vida? A voz de Isabela tremeu. Ele tinha um negócio. A palavra tinha me fez erguer uma sobrancelha. Meu sogro também percebeu. Tinha significa que agora não tem mais? Isabela começou a chorar ainda mais. Ele está passando por um momento difícil. Foi enganado por um sócio. Por isso está com problemas. Eu só estou ajudando ele por um tempo. Ricardo riu, incrédulo. Ajudando por um tempo com quase 40 mil reais do nosso dinheiro? Eu o amo! Isabela gritou de volta. E ele me ama também. Observei a cena em silêncio. Essa frase me soava tão familiar. Não porque eu já tivesse dito, mas porque era a mesma frase que as pessoas enganadas costumam usar quando ainda não aceitaram que estão sendo usadas. Dona Helena interveio rapidamente. O André não é tão ruim assim. Ele só está com problemas agora. Virei-me para ela lentamente. A senhora já o conheceu? Pessoalmente, ela hesitou por apenas um instante, mas foi o suficiente. Eu sorri levemente. Então já o conheceu. Meu sogro olhou para a esposa na mesma hora. Helena, você chegou a conhecer esse homem? Dona Helena endureceu a voz. Sim, eu o conheci. E não gostei dele, mas ainda achava que podia controlar a situação. Controlar como? Perguntou o pai. Dando dinheiro para sua filha, dar para ele? Nenhuma resposta. Ricardo perguntou com uma expressão ainda mais séria. Mãe, esse homem já pediu dinheiro diretamente para a senhora? A pergunta fez Isabela levantar o rosto, como se quisesse impedi-lo, mas era tarde demais. O silêncio de Dona Helena nos segundos seguintes foi a resposta mais alta de todas. Vi meu sogro fechar os olhos novamente, como se estivesse tentando conter uma explosão. Então ele sabe que nossa família tem dinheiro, ele disse lentamente. Então ele não está saindo com a Isabela de forma normal. Ele se aproximou da nossa filha porque sabia que havia alguém para pagar. Isabela negou com a cabeça. Não é verdade! O André não é assim! Eu disse com suavidade. Se ele não é assim, por que ele permite que uma mulher 12 anos mais nova que ele o sustente? Você não sabe de nada! Isabela gritou para mim. Não, o julgue! Eu não me movi. Porque eu sabia muito bem que quem começa a duvidar da pessoa que ama costuma ficar com raiva de todos que expressam a verdade que ela ainda não está pronta para aceitar. Meu sogro disse na mesma hora: me dê o celular. Pai, me dê. Desta vez, a voz dele foi mais alta do que nunca. Isabela se encolheu. Dona Helena se levantou para intervir, mas Ricardo disse: Mãe, chega. A frase foi curta, mas fez todos pararem. Ricardo olhou para a mãe. Se a senhora continuar protegendo, essa história não será mais apenas sobre a Isabela sendo enganada, será sobre a senhora permitindo que um estranho sugue o dinheiro da nossa casa. A palavra estranho, dita por Ricardo, fez o rosto de Dona Helena endurecer, porque era a mesma palavra que ela usou para se referir a mim o tempo todo. Mas agora, o verdadeiro estranho não era a nora, era um homem chamado André. Isabela, ainda abraçando o celular, com as lágrimas escorrendo, finalmente
O estendeu com as mãos trêmulas. Meu sogro pegou o aparelho. A tela se acendeu, o toque. E a última mensagem do contato André estava lá, visível. Se não conseguir o dinheiro hoje, pra mim já era, me ajuda, meu bem. Nenhuma palavra de amor, nenhuma palavra de preocupação, nenhuma pergunta sobre como ela estava. Apenas um pedido de dinheiro envolto em uma falsa gentileza. A sala ficou em silêncio absoluto. Isabela começou a chorar ainda mais. Ricardo desviou o olhar, desapontado. Meu sogro segurou o celular com força. E Dona Helena, ela ficou sentada, imóvel, como alguém que já sabia que aquele tipo de mensagem existia. Olhei para ela por um momento, antes de dizer em voz baixa: a senhora não tinha medo que eu viesse atrás do patrimônio desta casa. Ela levantou o rosto para me encarar. Eu sorri levemente e continuei. A senhora tinha medo que os outros descobrissem que quem realmente abriu a porta para um estranho vir pegar o dinheiro da casa não fui eu, mas alguém de dentro. A frase caiu no meio da sala como um martelo pesado. O rosto de Dona Helena mudou e pela primeira vez eu vi a derrota estampada em seu olhar. Mas eu sabia que alguém como ela não se renderia tão facilmente. E de repente ela disse algo que me fez saber que a próxima batalha não seria mais sobre dinheiro ou sobre um homem chamado André. Ela me encarou e disse: mesmo que eu tenha errado nesta história, isso não significa que você sempre foi uma santa, Laura. O tom de voz dela era gelado. E me fez saber, na mesma hora, que ela estava prestes a desenterrar o meu passado, para usar contra mim. Depois que minhas palavras caíram no meio da sala de estar, quem realmente abriu a porta para um estranho vir pegar o dinheiro da casa não fui eu, mas alguém de dentro. Eu soube na hora que tinha acabado de empurrar a Dona Helena contra a parede. E pessoas como ela nunca ficam paradas esperando o impacto. Elas revidam, não com a emoção de uma pessoa comum, mas com os métodos de quem está acostumada a manter o poder a todo custo. Eu vi isso claramente em seus olhos, a raiva, a humilhação e a determinação de me levar junto. A sala ainda estava em silêncio depois que a mensagem de André foi exposta. Isabela continuava chorando. Ricardo estava paralisado. Meu sogro tentava controlar a fúria. O advogado mal se atrevia a se mover, mas em meio àquele silêncio, Dona Helena riu. Um riso baixo, sem humor algum. O riso de quem decidiu que não vai afundar sozinha. Ela se virou lentamente para mim. Esperta ela, disse. Devagar, mal chegou nesta casa e já conseguiu colocar todos uns contra os outros. Eu não respondi, apenas a encarei, imóvel. Laura, ela me chamou pelo nome completo pela primeira vez. Você deve se achar muito inteligente, não é? Eu não me acho, senhora, respondi, com a voz calma. Apenas acho que a verdade precisa ser dita. A verdade? Ela repetiu com um sorriso de escárnio. Então vamos falar sobre a sua verdade. Ricardo se virou para a mãe na mesma hora. Mãe, já, chega! Mas Dona Helena nem sequer olhou para o filho. Seus olhos estavam fixos em mim. Você não achou que eu receberia uma mulher que se casou de repente com meu filho nesta casa sem saber nada sobre o seu histórico? Achou? Meu coração desacelerou. Não por medo, mas porque eu sabia que havíamos chegado a este ponto. Ela tinha investigado minha vida, eu já imaginava que ela faria isso. Só não pensei que ela escolheria usar essa informação agora, na frente de todos. Logo depois de ter sido exposta no caso da Isabela, meu sogro franziu a testa. Helena, do que você está falando? Da pessoa que vocês todos estão defendendo? Ela respondeu, sem desviar o olhar de mim. Já que hoje a minha nora pode abrir as contas da minha casa, acho que também tenho o direito de abrir o passado dela. Ricardo deu um passo à frente. Mãe, isso não é justo. Dona Helena se virou para o filho com um olhar gelado. Justo? Ricardo, você acabou de usar essa palavra contra mim enquanto ela causava todo esse caos. Levantei a mão e toquei levemente o braço de Ricardo, um sinal para que ele recuasse. Não porque eu fosse fraca, mas porque eu sabia que quando chega a hora de enfrentar certas coisas, eu preciso fazer isso por mim mesma. O que a senhora quiser dizer, pode dizer, falei com calma.
Ricardo se virou para mim. Laura. Lancei um olhar para ele, pedindo silêncio. Já era o suficiente. Agora eu não precisava que ninguém falasse por mim. Dona Helena recostou-se no sofá e começou a falar lentamente, como se estivesse lendo uma sentença. Esta mulher não vem de uma família simples e tranquila, como todos pensam. Ela fez uma pausa. O pai dela já teve muitas dívidas. A sala ficou em silêncio novamente. Isabela, que estava chorando, levantou o rosto para me olhar. Meu sogro estreitou os olhos. Ricardo ficou paralisado. Eu permaneci imóvel, porque isso não era um segredo para mim. Era um passado que eu conhecia bem e com o qual já havia convivido. Há alguns anos continuou Dona Helena, o pai dela quase faliu porque foi fiador de outra pessoa e acabou com a dívida. Ele teve que vender parte de suas terras para pagar. Ricardo interveio rapidamente. E o que isso tem a ver com a Laura? Tudo a ver. Ela retrucou na mesma hora. Porque quem cresce em uma casa que já passou por dificuldades financeiras tende a valorizar a estabilidade mais do que o amor. Era esse o seu verdadeiro objetivo. Ela não queria contar meu passado, queria ressignificá-lo, queria fazer com que todos me vissem como alguém que se casou por interesse em busca de segurança. Olhei para ela e entendi. Pessoas como Dona Helena nunca admitem facilmente que julgaram alguém de forma errada. Então, quando não conseguem me controlar, precisam tentar me transformar em uma ameaça. Meu sogro disse, com a voz grave. O fato de o pai dela ter tido dívidas não faz da filha uma pessoa ruim. Claro que não, Dona Helena concordou, mas se somarmos a isso o fato de que ela se casou com o Ricardo pouco tempo depois de conhecê-lo, e assim que entrou nesta casa, começou a se interessar pelo dinheiro da família, é algo a se pensar, não? Ricardo cerrou os punhos. Mãe, pare! Mas eu mesma intervi. É verdade, sorri levemente. Então vamos pensar na história completa. Que tal? Dona Helena ergueu uma sobrancelha, como se não esperasse que eu aceitasse a provocação com tanta naturalidade. Respirei fundo e disse, com clareza: O meu pai teve dívidas, sim. Olhei para meu sogro e depois para todos. Mas o que a senhora não continuou a dizer é que meu pai pagou cada centavo de tudo que devia, sem fugir, sem enganar, sem passar a responsabilidade para ninguém. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu continuei, com a voz firme, mas calma. Na época, eu ainda estava na faculdade. Eu vi minha mãe chorar, vi meu pai correr atrás de mais trabalho, vi a terra onde tínhamos um pomar ser vendida na minha frente. Fiz uma pequena pausa e eu também vi outra coisa. Vi que ter passado por problemas não faz de alguém uma pessoa desonesta. Dona Helena me encarava. Percebi que ela estava começando a ver que desenterrar meu passado talvez não saísse como planejado. Então, continuei. Eu nunca escondi isso do Ricardo. Virei-me para meu marido. Ele sabia de tudo antes de nos casarmos. Ricardo se virou para a mãe. É verdade, mãe. Eu sabia de tudo. Desta vez, a expressão de Dona Helena mudou de verdade. Você sabia? Eu sabia, ele respondeu com firmeza. E nunca achei que fosse um problema. Porque a Laura não escondeu nada. Vi Isabela olhar para o irmão, pensativa. Talvez porque ela estivesse comparando a minha atitude, que fui sincera sobre minha família desde o início, com a dela, que escondeu a história do tal André até quase 40 mil reais desaparecerem. Virei-me novamente para Dona Helena. Senhora, eu nunca tive vergonha de minha família ter passado por dificuldades, disse. Lentamente, mas com firmeza. Porque o que é vergonhoso não é ter sido pobre. Fiz uma pausa. É ter tudo e ainda assim usar o dinheiro e a verdade para encobrir os próprios erros. A frase foi tão cortante que Ricardo fechou os olhos por um instante, como se soubesse que tinha sido duro. Mas ninguém o interrompeu, porque ninguém podia negar. Dona Helena amassou o lenço nas mãos. Você está me dando uma lição? Não, senhora, respondi na mesma hora.
Apenas estou me defendendo de ser julgada por um passado que a senhora contou pela metade. Meu sogro falou, lentamente. Se o Ricardo sabia sobre a família da Laura e ainda assim escolheu se casar, significa que isso não era um problema. Dona Helena se virou para o marido, irritada. Você vai ficar do lado dela também? Eu não tô do lado de ninguém, ele respondeu, com calma. Apenas não gosto quando você não conta a história inteira. A frase a atingiu em cheio. E todos na sala sabiam disso. Ricardo se posicionou ao meu lado de verdade pela primeira vez. Desta vez, ele não estava em silêncio atrás de mim, mas de pé, ombro a ombro. Mãe, ele, disse, com a voz firme. Se a senhora investigou a vida da Laura, deveria ter investigado por completo. Ele fez uma pausa. A Laura ajudou os pais a trabalhar para pagar a própria faculdade. Ela nunca me pediu dinheiro, nunca me pediu para comprar nada caro e desde que chegou a esta casa fez tudo por conta própria. Ele olhou diretamente para a mãe. Se uma pessoa assim, a senhora, ainda diz que está atrás do nosso dinheiro. Eu não sei mais o que dizer. Fiquei em silêncio por um momento. Era a primeira vez. A primeira vez que Ricardo me defendia na frente da mãe, sem recuar, sem suavizar as palavras e sem tentar agradar a todos ao mesmo tempo. Demorou, mas finalmente aconteceu. Dona Helena olhou para o filho como se não o reconhecesse e de repente ela virou o rosto. A atitude podia parecer de teimosia, mas eu vi que ela estava realmente abalada. No entanto, alguém como ela nunca se rende facilmente. E eu não estava errada. Ela se virou novamente e disse algo que deixou a atmosfera ainda mais gelada. Tudo bem. Ela assentiu, lentamente. Já que hoje estamos falando de verdades, vamos falar de todas elas. Ela me encarou. Inclusive da história com seu ex-namorado, não é? Ricardo se virou bruscamente para mim. Meu sogro franziu a testa. Isabela parou de chorar. Até o advogado hesitou. Quanto a mim, por mais que tentasse manter a calma, meu coração deu um pulo pela primeira vez naquela manhã, porque essa história eu não achava que ela saberia com tantos detalhes. E naquele instante eu soube que a próxima batalha não seria apenas para proteger minha dignidade, mas me forçaria a abrir uma ferida antiga. Uma ferida que eu nunca quis que ninguém nesta casa visse. Assim que Dona Helena disse, inclusive, da história com seu ex-namorado, a sala ficou num silêncio tão profundo que parecia que o tempo tinha parado. Senti claramente meu coração dar um solavanco. O primeiro daquela manhã, não por vergonha, não por culpa, mas porque existem certas feridas na vida que, mesmo depois de curadas, não são algo que você queira ver exposto no meio de uma sala, na frente de toda a família, como um objeto de julgamento. Ricardo se virou para mim na mesma hora. Seu olhar era uma mistura de choque e preocupação. Mãe, o que você quer dizer com isso? Dona Helena não respondeu ao filho. Ela continuou me encarando, como se estivesse esperando para ver se eu perderia a compostura, se eu ficaria pálida, se eu choraria, ou se, pelo menos por uma fração de segundo, eu desviaria o olhar e admitiria a derrota. Mas eu não o fiz. Apenas permaneci sentada, imóvel, respirei fundo e soltei o ar, devagar, porque eu já sabia que quando o adversário precisa desenterrar feridas antigas é porque ele não tem mais armas novas. Dona Helena recostou-se no sofá e disse com sua voz fria e polida: Antes de se casar com Ricardo, você namorou um homem por vários anos. Ela fez uma pequena pausa. E vocês terminaram de um jeito bem feio. Ninguém disse nada. Isabela levantou o rosto para me olhar. Meu sogro ficou sério. O advogado abaixou a cabeça para a pasta em suas mãos, como se quisesse desaparecer. E Ricardo, ele continuava me olhando, como se esperasse uma explicação, embora eu soubesse que ele nunca havia me perguntado sobre isso em detalhes. De onde a senhora tirou uma informação tão pessoal da Laura? Ricardo perguntou com a voz dura. De onde uma mãe preocupada deveria tirar ela? Respondeu, secamente. Eu precisava ter certeza de que a mulher que estava entrando nesta casa não tinha problemas escondidos.
Ouvi aquilo e sorri levemente. Estranhamente, desta vez, não senti raiva. Senti um frio, o frio de quem percebe com clareza que, por mais que eu tentasse fazer o certo, algumas pessoas sempre encontrarão algo para me atacar se estiverem determinadas a não me aceitar desde o início. Sim, eu disse, por fim, eu tive um ex-namorado. Ricardo se virou para mim. Dona Helena ergueu uma sobrancelha, provavelmente porque esperava que eu tentasse negar ou enrolar. Mas eu não precisava. A verdade nunca teme ser dita. O que é perigoso é a distorção. Nós namoramos por vários anos, é verdade? Continuei. E terminamos, também é verdade. Dona Helena interveio na mesma hora, porque ele te largou, não foi? A frase foi cortante o suficiente para fazer todos na sala se sentirem desconfortáveis. Mas eu permaneci calma. Virei-me para ela e respondi, lentamente: sim, ele me largou. Fiz uma pequena pausa, mas parece que a senhora recebeu a informação incompleta de novo. Desta vez a expressão dela endureceu. Eu não esperei que ela respondesse. Continuei com firmeza. Ele me largou para se casar com uma mulher cuja família era mais rica. Olhei para cada um na sala. Na época, eu namorava com ele há muito tempo. Pensava que construiríamos um futuro juntos. Mas, no final, ele escolheu alguém que podia lhe dar o que eu não podia. A sala estava tão silenciosa que se podia ouvir a respiração de cada um. Eu sabia que estava abrindo uma ferida antiga na frente de todos, mas desta vez eu não a abria com fraqueza. Eu a abria porque nunca mais permitiria que alguém contasse a minha dor por mim. Sabem o que ele me disse no dia em que foi embora? Perguntei, em voz baixa. Ninguém respondeu. Então, sorri, um sorriso melancólico. Ele disse que amor não enche barriga. Falei cada palavra com clareza. Disse que uma mulher, como eu servia para passar pelas dificuldades, mas não para levá-lo a uma vida melhor. Ricardo cerrou os punhos lentamente. Vi seu maxilar se contrair. Meu sogro levantou o rosto e me olhou diretamente, pela primeira vez com um olhar que não era mais de avaliação. Era um olhar de quem começava a entender. Dona Helena tentou rir. E daí? Essa história te faz parecer mais digna de pena? Eu balancei a cabeça. Não. Encarei-a. Apenas me fez aprender mais cedo que tipo de homem não vale a pena manter na vida. A resposta fez Isabela hesitar, porque no fundo minhas palavras não refletiam apenas sobre meu ex-namorado. Refletiam sobre o André dela também. Então continuei, com suavidade, mas com ainda mais firmeza. No dia em que ele me largou, eu fiquei muito triste. Admiti abertamente. Triste a ponto de achar que eu não era boa o suficiente. Fiz uma pausa. Mas no final eu aprendi que o fato de alguém nos trocar por dinheiro não significa que não temos valor. Eu sorri levemente. Significa apenas que essa pessoa só enxerga o preço, mas nunca o valor. Ninguém disse nada. Dona Helena talvez pensasse que essa história me faria parecer manchada, uma mulher com um passado, alguém que talvez estivesse se casando por causa de uma ferida causada pela pobreza e pelo abandono. Mas na verdade, quanto mais eu falava, mais claro ficava que eu não entrei nesta casa para tirar nada de ninguém. Eu entrei com a minha verdade e nunca a escondi. Ricardo disse em voz baixa: Laura, por que você nunca me contou isso com mais detalhes? Virei-me para ele. Você já perguntou? A pergunta o deixou em silêncio. Sim, ele sabia que eu tive um ex, sabia que o término não foi bom, mas ele nunca aprofundou. Talvez por educação, talvez por achar que o passado não importava, ou talvez porque ele nunca pensou que eu também tinha feridas que precisavam de alguém para entender. Meu sogro disse, com a voz grave: o passado de uma mulher que foi abandonada por um homem sem caráter por causa de dinheiro não a torna culpada de nada. Virei-me para ele. Nos olhos daquele homem mais velho, algo havia mudado de verdade. Não era apenas compaixão, era a aceitação. A aceitação de que eu já havia passado por muito e não havia caído. Dona Helena, vendo que a história não estava saindo como ela esperava, retrucou rapidamente. Mas não se pode negar
que ela foi trocada por alguém mais rico. Ela estreitou os olhos. E quem garante que hoje ela não escolheria a mesma estabilidade? Desta vez eu ri, um riso baixo, pela primeira vez. Não um riso de zombaria, mas de exaustão. Porque eu acabara de entender que pessoas que julgam tudo pelo dinheiro tendem a acreditar que todos pensam como elas. Olhei para ela e disse, lentamente: há uma diferença, dona Helena. Fiz uma pausa para que todos ouvissem. Quando eu fui abandonada, eu não corri para o homem mais rico que encontrei. Eu sorri, levemente. Eu escolhi o homem que eu achava que era o mais gentil. Ricardo se virou para me olhar, seus olhos brilhando. Eu continuei, sem desviar o olhar de Dona Helena. E se hoje há um problema? Respirei fundo. O problema não é porque eu escolhi errado por causa de dinheiro. Olhei de relance para Ricardo, mas porque alguém que parecia bom, gentil, e um porto seguro ainda não teve coragem suficiente para proteger a pessoa que escolheu. A frase não foi dirigida à minha sogra, foi dirigida diretamente a Ricardo. E ele a recebeu em cheio. Vi seu olhar mudar na mesma hora, como o de alguém que acaba de perceber que a ferida que eu carregava não doía apenas por causa do ex, mas doía de novo, toda vez que o homem que eu escolhi agora me deixava sozinha na frente da família dele. Ricardo deu um passo à frente e disse, com uma voz mais firme do que nunca: chega, mãe. Dona Helena se virou para o filho, mas desta vez Ricardo não desviou o olhar. A senhora pode investigar o que quiser, ele continuou. Mas, se investigar e usar isso para humilhar alguém que nunca mentiu, nunca escondeu, nada e nunca fez nada de errado com esta casa, eu não posso aceitar. Isabela olhou para o irmão imóvel. Meu sogro não disse nada, mas sua expressão deixava claro que concordava. E Dona Helena, ela nunca imaginou que o filho que sempre foi silencioso falaria com ela daquela forma. Ricardo, você está tão cego por essa mulher que não enxerga mais nada? Ela disse com a voz dura. Não, mãe, ele respondeu na mesma hora. Eu só estou começando a enxergar agora. A frase silenciou a sala. Foi mais forte do que um grito. Olhei para Ricardo e pela primeira vez em dias senti que ele não estava apenas do meu lado. Ele estava começando a se sustentar por conta própria. No entanto, a história não terminou ali. Porque no momento em que tudo parecia virar a meu favor, Isabela, que estava em silêncio há muito tempo, disse, em meio às lágrimas: se a cunhada é tão boa assim, então me ajude. Todos se viraram para ela. Isabela me olhou, com os olhos vermelhos e inchados, a voz trêmula. Se você percebeu que tipo de pessoa o André é, então me ajude a sair dessa. O pedido me deixou paralisada, porque aquilo mudava tudo na sala, de uma guerra entre eu e minha sogra, para o começo de algo muito mais complexo. Se eu ajudasse Isabela, poderia me envolver com um homem perigoso que estava sugando o dinheiro da casa. Mas se eu não ajudasse, a situação poderia se agravar e destruir a família de vez. E o mais importante, eu vi a expressão de Dona Helena naquele segundo. Ela não queria que eu ajudasse. Porque se eu conseguisse ajudar sua filha, o poder que ela sempre usou naquela casa, talvez nunca mais voltasse. Depois que Isabela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: se você percebeu que tipo de pessoa o André é, então me ajude a sair dessa... A sala ficou em silêncio novamente. Mas, desta vez, não era o mesmo silêncio. Não era o silêncio da desconfiança, do desprezo ou da batalha por poder. Era o silêncio de uma família inteira que começava a perceber que se continuassem tentando vencer uns aos outros, o que acabaria destruído não seria apenas a relação entre eles, mas a própria casa. Olhei para Isabela por um longo tempo. A jovem que me encarava com desprezo, que me provocava, que ficava do lado da mãe em tudo, agora estava sentada, tremendo, com o rosto banhado em lágrimas, olhando para mim como se eu fosse sua última esperança. Eu não respondi de imediato, porque eu sabia que se eu falasse agora cada palavra
não seria apenas uma palavra, seria uma definição de como esta casa seguiria em frente a partir de hoje. Dona Helena me olhou na mesma hora. Seu olhar era duro, mas por dentro havia uma clara desconfiança. Ela provavelmente já sabia que se eu estendesse a mão para ajudar Isabela e conseguisse o poder que ela sempre usou para oprimir os outros, talvez não tivesse mais força para assustar ninguém. Não precisa se meter nisso, Dona Helena disse. Eu mesma resolvo. Isabela se virou para a mãe lentamente. Sua expressão não era de alívio, mas de exaustão. A senhora está tentando resolver há meses? Mãe, ela disse, com a voz embargada. Mas eu ainda não consegui sair dessa. A frase atingiu a todos em cheio. Foi a primeira vez que Isabela admitiu abertamente que a situação não era recente. Já se arrastava há tempos, e quanto mais tempo passava, mais profunda, dolorosa e perigosa se tornava. Meu sogro permaneceu em silêncio antes de perguntar, lentamente, Isabela, esse homem tá te ameaçando? Isabela comprimiu os lábios, as lágrimas voltando a escorrer. Ela não respondeu de imediato, mas seu silêncio foi mais claro do que qualquer resposta. Ricardo fechou os olhos, como se não aguentasse mais. E eu soube, na mesma hora, que a história não era apenas sobre uma mulher que se apaixonou pela pessoa errada e transferiu o dinheiro. Tinha ido muito além disso. Então me virei para Isabela e perguntei, com um tom de voz mais suave que usei desde que cheguei àquela casa. Ele tem alguma coisa sua, não tem? Isabela soluçou e assentiu, lentamente. Ele disse que, se eu parasse de ajudá-lo, ele ia espalhar coisas sobre mim, postar coisas, me destruir. Ela começou a chorar ainda mais. No começo ele era tão bom comigo, falava como se me entendesse. Dizia que a mamãe era rígida demais, que o Ricardo nunca se importava comigo. E eu acreditei. Ela abaixou a cabeça. Mas depois que eu comecei a dar dinheiro, ele começou a pedir mais e mais. A sala ficou em silêncio absoluto. Dona Helena fechou os olhos, como se estivesse admitindo para si mesma pela primeira vez que o problema que ela tentou esconder não era tão pequeno quanto pensava. Olhei para Isabela e meu coração amoleceu, porque depois de ouvir tudo, eu não a via mais como uma jovem mimada. Eu vi apenas uma mulher que, por falta de afeto, confiou na pessoa errada, por falta de clareza, não conseguiu parar. E, por falta de alguém em casa para ouvi-la, deu oportunidade para que alguém de fora se aproveitasse. Virei-me para Dona Helena. Desta vez, não a olhei como uma inimiga. Olhei como alguém que acabara de entender que a rigidez dela podia manter a casa em ordem, mas nunca tornou ninguém da família emocionalmente seguro. Se vamos ajudar, disse meu sogro, temos que resolver isso de vez. Todos se viraram para ele. Ele olhou diretamente para mim. Laura, o que você acha que devemos fazer? A pergunta silenciou a sala novamente. Porque não era apenas um pedido de opinião, era um reconhecimento de que naquele momento, a pessoa mais calma e com o pensamento mais claro na casa talvez fosse eu. O rosto de Dona Helena mudou um pouco. Ela provavelmente não esperava que o próprio marido me perguntasse algo assim na frente dela, mas eu não me apressei em comemorar. O que importava mais do que vencer era resolver a situação sem deixar mais feridas. Então eu disse lentamente: primeiro, precisamos parar de mandar dinheiro para ele. Imediatamente. Olhei para Isabela. Segundo, a Isabela precisa parar de ter qualquer contato com ele sozinha. Em seguida, me virei para meu sogro. Terceiro, se houver mensagens de ameaça, comprovantes de transferência, qualquer coisa que prove que ele a enganou ou coagiu, precisamos guardar tudo. Ricardo assentiu na mesma hora. Sim, eu continuei. E o mais importante, este problema não pode mais ser resolvido com dinheiro. Olhei diretamente para Dona Helena, porque quanto mais pagarmos, mais ele saberá que esta família tem medo. E quanto mais medo tivermos, mais ele nos controlará. Dona Helena não respondeu, mas desta vez ela não discutiu. Apenas ficou sentada,
tão quieta que eu soube que ela estava realmente ouvindo. Isabela levantou o rosto lentamente. E se ele não aceitar? Olhei para ela com firmeza. Então nós paramos de ter medo. Fiz uma pausa. Pessoas como ele se alimentam do medo da vítima. Se a vítima para de ter medo, ele começa a perder o poder. A frase fez Ricardo me olhar com atenção. Meu sogro assentiu, lentamente. Até Isabela parecia começar a recuperar a compostura, pouco a pouco. E, finalmente, a pessoa que estava em silêncio há mais tempo falou. Dona Helena suspirou longamente e disse, com uma voz mais baixa do que nunca. Eu tentei esconder isso, não porque não via que estava errado, ela fez uma pausa, mas porque eu tinha vergonha. Ninguém disse nada. Ela olhou para frente sem encarar ninguém, como se estivesse falando para si mesma. Eu tinha vergonha de ter criado uma filha e não conseguir proteger lá de um homem como esse. Ela apertou as mãos no colo. Tinha vergonha de que esta casa, que parece tão perfeita por fora, tivesse esse tipo de problema por dentro. Então sua voz tremeu levemente. E eu também tinha vergonha de que a pessoa que eu tentei afastar da casa fosse a primeira a enxergar o problema com clareza. Aquelas palavras me deixaram em silêncio, porque eu nunca imaginei que uma mulher como Dona Helena diria a palavra vergonha na frente de todos. E talvez tenha sido a primeira vez que ela não estava agindo como a sogra, nem como a dona da casa, mas como uma mulher admitindo seus próprios erros. Isabela chorava em silêncio. Meu sogro olhou para a esposa por um longo tempo antes de suspirar. E Ricardo, ele ficou parado, como se estivesse vendo a própria mãe por um lado que nunca tinha visto. Então eu disse com suavidade: nenhuma casa é perfeita. Todos se viraram para mim, mas uma casa que ainda pode ser consertada é aquela que tem a coragem de admitir onde está rachada. A sala ficou em silêncio absoluto. Olhei para a mesa de centro, a mesma mesa onde, há poucos dias, eu não tinha lugar para me sentar na hora do jantar. A mesa que era um símbolo de hierarquia, de ordens, de uma dignidade que me foi negada. Mas hoje eu entendia. O problema desta casa não era apenas a regra de a nora comer por último. O verdadeiro problema era que todos nesta casa sentavam-se à mesma mesa, mas nunca se olhavam de verdade. A mãe olhava para os filhos com expectativas, mas não com compreensão. Os filhos olhavam para a mãe com medo, mas sem coragem de dizer a verdade. O marido olhava para a esposa com amor, mas sem coragem de proteger. O pai olhava para a família em silêncio, até ser quase tarde demais. E eu mesma, se tivesse escolhido apenas a vingança, hoje esta casa poderia ter se despedaçado de vez. Meu sogro foi o primeiro a se levantar. Ele se virou para a esposa e disse, com a voz firme, mas não mais dura: vamos resolver o problema da Isabela juntos. Em seguida, ele se virou para mim. E sobre o que aconteceu com você? Nesta casa eu preciso pedir desculpas. Balancei a cabeça, negando, mas ele continuou. Não em nome de ninguém, em meu nome. Ele fez uma pausa. Eu vi, mas fiquei em silêncio. E às vezes quem fica em silêncio é tão culpado quanto quem age. A frase fez Ricardo abaixar a cabeça, porque eu atingi em cheio também. Logo, Ricardo se virou para mim. Seu olhar estava mais firme do que nunca. Laura, me desculpe, ele disse com clareza. Não porque a situação ficou grande e eu só agora percebi, mas porque eu só agora admiti para mim, mesmo que um amor que não tem coragem de proteger pode ferir a pessoa que amamos. Olhei para ele por um momento e assenti, lentamente. Eu não o perdoei por causa de palavras bonitas, mas porque pelo menos hoje ele começou a enxergar a própria verdade. Por fim, Dona Helena se levantou lentamente, todos ficaram em silêncio. Ela se virou para mim. Não era o olhar frio do primeiro dia, nem o olhar desconfiado daquela manhã. Era o olhar de alguém que, por um momento, deixou o orgulho de lado para dizer o que era mais difícil. Laura, ela me chamou lentamente. Sobre a regra do jantar,
Eu errei. Ela fez uma pausa. Eu achava que, agindo daquela forma, eu te ensinaria o seu lugar. Ela engoliu em seco. Mas eu me esqueci que, em uma família, ninguém deveria ser feito para se sentir inferior. O tom de voz dela não era doce, mas era sincero, e às vezes o pedido de desculpas mais valioso não precisa ser bonito, precisa apenas ser verdadeiro. Eu sorri para ela, um sorriso diferente de todos os outros, não um sorriso para esconder a dor, nem um sorriso para jogar um jogo, mas o sorriso de quem finalmente conseguiu deixar algo para trás. Naquela noite, ninguém mais falou sobre documentos de patrimônio, ninguém falou sobre regras antigas, ninguém falou sobre pessoas de fora ou de dentro. Mas, na hora do jantar, todos foram para a mesa juntos, sem que ninguém precisasse chamar. Eu ajudei a levar os pratos, como sempre. Mas desta vez, quando eu estava prestes a me afastar para ficar de pé, Dona Helena disse: "Sente-se." A frase curta silenciou a sala por um instante. Olhei para ela. Ela não sorriu, mas afastou um pouco a cadeira ao seu lado. Então eu me sentei, não houve música, nem palavras emocionadas. Apenas o som suave dos talheres nos pratos e um silêncio que desta vez não era desconfortável, era o silêncio de pessoas que estavam reaprendendo que uma mesa de jantar não deveria ser um lugar para medir poder, mas um lugar onde todos podem saciar a fome do corpo e da alma. Olhei para a comida no meu prato e me lembrei da primeira noite, quando tive que comer as sobras sozinha na cozinha. Naquela época, eu pensei que esta guerra terminaria com um vencedor e um perdedor. Mas no final eu aprendi outra coisa. A verdadeira vitória não é rebaixar alguém, mas fazer com que a pessoa que nunca te enxergou aprenda a ver a sua humanidade. E a lição que esta casa finalmente aprendeu foi: nunca use o poder para testar a paciência de alguém. Porque quem fica em silêncio não é fraco, quem sorri não se rendeu. E quem é humilhado no primeiro dia pode ser a única pessoa com clareza suficiente para segurar tudo quando a casa inteira estiver desmoronando. Quanto a mim, eu não venci porque era melhor em revidar, eu venci porque não permiti que a dor me transformasse em alguém mesquinha como os outros foram comigo. E, naquele dia, eu soube que ser uma nora de verdade não é se deixar ser silenciada, mas preservar a própria dignidade sem destruir a humanidade de ninguém no processo.